devido. Federação, eu concordo em que está sendo gravado, ok. Federação e atos administrativos no enfrentamento da pandemia. Então, na verdade, eu organizei aqui essa conversa em 3 partes principais, tá? Então, primeiro, falar um pouquinho de federação e o que está aparentemente mudando nesse contexto da pandemia e por que isso é tão importante, porque dizer, qualquer atuação do Estado, e mais ainda nesse contexto da pandemia, enseja a pergunta, bom, quem no Estado, né? Quem vai fazer o quê? E considerando que nós somos uma federação, a pergunta sobre quem pode fazer o quê, União, Estados, DF, municípios, ela se torna relevante. Na verdade, ela é sempre relevante em todos os contextos, mas nesse momento do enfrentamento da pandemia, ela acabou se tornando assim dramaticamente relevante. Então, o primeiro ponto, né, que eu quero falar é sobre isso. Como é que isso funciona e o que está mudando, ou aparentemente está mudando no contexto da pandemia. A segunda coisa é a gente falar um pouco sobre os atos administrativos de enfrentamento da pandemia e a ideia que tem sido muito discutida de proporcionalidade desses atos e de necessidade de justificativa desses atos. Então, a gente pensar um pouco como é que o direito constitucional e, em certa medida, também o direito administrativo lidam com isso e como que isso está sendo discutido e aplicado no contexto do enfrentamento da pandemia. E a terceira parte, na verdade, e aí percebam, né? Essa segunda parte está relacionada com a primeira na seguinte medida. O que quer que se discuta sobre proporcionalidade, justificativa dos atos, vai estar se aplicando a quem quer que tenha competência para fazer. Portanto, a União, Estados, DF, municípios. E aí a gente vai ver como é que isso está funcionando nesse momento que a gente está vivendo. E a terceira parte aí é uma decorrência da segunda, que é um tema que tem se tornado assim, muito relevante para o debate dos atos administrativos de enfrentamento da pandemia, que é a questão do fundamento técnico-científico desses atos, né? E aí a gente vai pensar um pouco qual é o papel que isso tem para o direito constitucional, para o direito administrativo. Muito bem, vamos então para a primeira parte, que é a questão da federação. Então, apenas para recapitular, para a gente lembrar, a ideia de federação é a ideia de um Estado composto, em que você tem mais de um centro de poder político e que não há hierarquia entre eles. Embora essa seja uma premissa bem tradicional do direito constitucional no que diz respeito à federação, ela é, às vezes, um pouco desconfortável na cultura brasileira, porque a gente tem uma cultura muito centralizadora e um pouco autoritária, que imagina que o que a União faz vale mais, ou inclusive do ponto de vista jurídico, do que aquilo que os estados, DF e municípios fazem. O que não é correto do ponto de vista jurídico. Quer dizer, o que a União, estados, DF e municípios fazem, dizer, não existe uma hierarquia entre eles. O que existe, né? Existe uma distribuição de competências. Então, o que a Constituição vai fazer, todas as constituições em estados federais, ela vai definir quem tem competência para fazer o quê. Bom, o problema surge quando essas regras de distribuição de competências são complexas, como acontece com a nossa Constituição brasileira de 1988. A gente tem, como provavelmente vocês lembrarão, 2 critérios básicos de distribuição de competências, existem variações em torno deles, mas existem 2 critérios básicos. Então, uma forma de dividir competências é a chamada divisão dual de competências, que vai usar o seguinte critério: legislar sobre determinado assunto, praticar determinados atos sobre algum assunto, ou é de competência de um ente ou é de outro, ou seja, os entes não compartilham competências, né? Isso é que a gente chama de divisão dual de competências. Então, a divisão é clara, é simples, ou a competência de um, isso não é de um, é de outro. Então, esse é um critério possível. Existe um outro critério, que é o de competências compartilhadas, ou seja, todos os entes, ou parte dos entes, têm competências compartilhadas, comuns,
para praticar determinados atos, para editar determinadas normas, por exemplo. E aí existe a dificuldade, ou pode-se colocar a dificuldade de, tá, ok, então todos os entes podem fazer, mas quem faz o quê? Quer dizer, até onde cada um vai? Como é que você coordena? Bom, como é que é a situação da Constituição Brasileira de 88? Nós temos os dois critérios, né? E ainda outros, que eu não vou chegar lá, porque senão a gente não tem tempo. Mas a gente tem tanto o critério dual, ou seja, separação rígida, né, de competências em relação a alguns assuntos, quanto competências compartilhadas, na ideia de uma federação cooperativa e tudo mais. Bom, quando a gente vai para o tema da saúde, que aí a gente é o tema, né, que está por trás, sobretudo, do assunto da pandemia, embora ao regular a saúde, os entes, os atos praticados acabam repercutindo sobre outros assuntos também, claro. Então, você regula a saúde, mas isso repercute sobre transportes, por exemplo, isso repercute sobre direito civil, isso repercute sobre direito comercial. Enfim, mas vamos tentar, para facilitar a continuação da estrutura aqui, vamos pensar em saúde. Quando a gente vai olhar na Constituição, bom, quem tem competência para legislar sobre temas de saúde e para praticar atos político-administrativos, ou seja, para editar atos administrativos, prestar serviços em matéria de saúde? A gente vai observar que tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista político-administrativo, essas são competências compartilhadas. Então, se a gente olhar lá, o artigo 24 da Constituição traz competências compartilhadas legislativas da União, dos estados e do DF, os municípios não estão no artigo 24, mas o artigo 30 diz que os municípios têm competência legislativa para tratar de assuntos locais e suplementar a legislação federal estadual no que couber. Então, juntando o 24 com o 30, você na verdade tem uma competência legislativa concorrente em matéria de saúde. E do ponto de vista político-administrativo, ou seja, para praticar atos, mesma coisa, o artigo 23 prevê, que é o artigo que prevê competências concorrentes, na verdade comuns é o termo que a Constituição usa, em matéria político-administrativa, também tem competências concorrentes lá, comuns de todos os entes, União, Estados, DF, municípios, em matéria de saúde. Bom, e aí a gente chegou no momento pré-pandemia. Como é que o Supremo Tribunal Federal, que em última análise é quem define, né, a interpretação da Constituição, tradicionalmente interpreta essas competências concorrentes? Portanto, antes da gente chegar na pandemia, né, qual era o cenário? O Supremo tem tinha, né, uma tendência, eu diria, com algumas exceções, mas ele tinha uma tendência de ampliar as competências privativas da União, que estão em outros artigos, no artigo 21, político-administrativas, no artigo 22, legislativas, de ampliar as competências privativas e restringir o espaço que estados, DF e municípios teriam em matéria de competências concorrentes ou comuns. Então, por exemplo, lá no artigo 24, há uma previsão, um inciso que diz, né, que é uma competência concorrente, legislar sobre produção e consumo. Muito bem, portanto, estados, DF e a União podem legislar sobre produção e consumo. Mas é claro que quando se legisla sobre produção e consumo, isso também repercute sobre direito comercial, que é a competência privativa da União pelo 22, ou sobre direito civil, dependendo do assunto, pode dizer respeito a telecomunicações ou a transportes, que também são competências privativas. Na hora de avaliar essas duas coisas, o Supremo tinha uma tendência de ampliar o espaço da União, portanto, dizer que a competência era privativa e menos espaço para as competências concorrentes. Então, é verdade que a Constituição atribui muitas competências à União mesmo, isso é fato. Mas, assim, a tradição da interpretação do Supremo tem sido no sentido de que concentrar mais competências na União e restringir um pouco o espaço das competências comuns e concorrentes dos outros entes. Isso era o cenário até o começo da pandemia. Bom, começou a pandemia.
O que aconteceu de novo? A primeira coisa que aconteceu de novo foi a edição da Lei 13.979, da Lei Federal, que prevê a política, né, as políticas possíveis de enfrentamento à pandemia, a declaração de calamidade pública pelo Congresso. E essa lei prevê que as autoridades competentes, na sua redação original, essa redação continua, as autoridades competentes poderão praticar os atos, e ela lista os atos de enfrentamento da pandemia. Muito bem, esse foi o primeiro dado novo, portanto, um ato normativo federal, e tomado, sobretudo, no exercício de uma competência aí privativa da União, que é de dispor ou de regular o enfrentamento de calamidades públicas. Muito bem. A lei não diz quais são essas autoridades competentes e nem poderia fazê-lo, porque, na verdade, quem diz isso é a própria Constituição. Muito bem. Um segundo elemento novo que a gente observou na pandemia foi, na verdade, está sendo ainda, um certo protagonismo político dos estados e dos municípios em tomar providências. Então, de certa forma, você veio a lei nacional 13.979, dispondo sobre o que poderia ser feito, e estados e municípios, de certo modo, saíram na frente. Quer dizer, e esse é um ponto muito importante, embora ele seja um ponto mais político do que jurídico, num primeiro momento. Por quê? Porque há uma relação assim de realimentação entre o fato de o Supremo tradicionalmente considerar cada vez um espaço pequeno de competências para estados e municípios, muitas normas estaduais declaradas inconstitucionais pelo Supremo e municipais em controle difuso ou enfim, pelos tribunais, por violar competências da União. Então, na medida em que, do ponto de vista jurídico, né, o espaço desses entes é menor, é pouco relevante, e o que eles fazem é pouco relevante, eles acabam se tornando politicamente, dentro da sua esfera, menos relevante. Quer dizer, quem é que presta muita atenção no que o município faz ou que o Estado faz? Porque, na verdade, na vida cotidiana, o que acaba sendo mais importante são as normas federais. E é assim, em parte, porque o que a Constituição realmente concentra na União, em parte porque o Supremo também concentra do ponto de vista hermenêutico na União. E aí, portanto, isso se realimenta, né? A pouca relevância jurídica das competências desses entes acaba alimentando uma pouca relevância política desses entes também. O que a gente observou na pandemia foi uma reversão disso, né? Um protagonismo político dos entes locais, estados, DF, municípios, e aí a União, quer dizer, o ente central, tentou reagir, de certo modo, a isso, né? Então, foram editadas algumas medidas provisórias, alterando a lei, para tentar concentrar um pouco ou submeter determinados juízos a órgãos federais, sobretudo a agências reguladoras federais, e limitar, digamos assim, as possibilidades de atuação de estados, DF e municípios. Essa questão chegou, então, ao Supremo. E aí a gente tem a primeira decisão plenária, quer dizer, do Supremo Tribunal Federal como plenária, que foi na ADIM 6341, que tem sido considerada assim, como um marco numa revisão, talvez, do entendimento do Supremo em relação às competências concorrentes e comuns. Qual era a história da ADI 6341? Quer dizer, ela foi ajuizada contra a Lei 13.979 e uma primeira medida provisória, sob o fundamento de que a lei e a medida provisória estariam violando as competências constitucionais dos estados, DF e municípios. E, portanto, se pedia a inconstitucionalidade da lei. O ministro relator, o ministro Marco Aurélio, entendeu que não havia violação à Constituição, que a lei e a medida provisória não violavam a Constituição. Por quê? Porque elas diziam expressamente que as providências que estavam listadas seriam tomadas pelas autoridades competentes. E, portanto, como eu disse, né, a lei não exclui as competências dos entes locais, muito pelo contrário. E quem vai dizer o que são e quem são as autoridades competentes é a Constituição. Portanto, ele não via inconstitucionalidade. Mas, disse ele na liminar, para fins pedagógicos, eu estou dando a liminar, na verdade, apenas para dar uma interpretação conforme a lei, no sentido de que
as autoridades competentes incluem as competências comuns e concorrentes dos entes locais, Estado, DF, municípios. Muito bem. Essa liminar foi submetida a plenário. E no plenário, a maior parte dos ministros entendeu de referendar a liminar, portanto, entendendo que a lei não era inconstitucional, mas registrando a questão do respeito às competências comuns e concorrentes dos demais entes, e se introduziu adicionalmente um comando para dizer que o presidente podia sim, por decreto, definir o que eram serviços essenciais, mas isso também não excluía a competência dos demais entes que poderiam tomar providências, quer dizer, não dependeriam da União definir aquelas competências em caráter nacional, aquelas questões em caráter nacional, como fechar, quarentena, lockdown, enfim, funcionamento ou não funcionamento de comércio e tal. Os entes locais poderiam, em função da sua realidade, definir essas políticas sem depender de uma autorização prévia ou de uma norma nacional que dispusesse sobre o assunto, sem prejuízo da União definir o que entendesse necessário para o país como um todo. Ou seja, o que o Supremo disse? O governo federal pode definir o que são serviços essenciais relacionados com a sua competência e pode definir providências que ele entenda necessárias para o país como um todo. Mas cada estado e cada município pode também definir aquilo que considere necessário para a sua realidade. E aí o Supremo introduziu de forma mais explícita a questão da fundamentação, da justificativa, quer dizer, todos os entes aí que queiram praticar atos têm que fundamentar, têm que justificar com amparo, né, em elementos técnicos científicos. Portanto, já nessa decisão, o Supremo traz esse elemento, quer dizer, ele reforça a competência concorrente, a competência comum, trazendo essas exigências. Tem que justificar e essa justificativa tem que trazer elementos técnicos científicos. Bom, depois da decisão da 6341, portanto, por que se está considerando a decisão da 6341 como um certo marco? Porque o Supremo não apenas reconheceu a competência concorrente e comum dos demais entes, mas ele eliminou uma certa subordinação que o exercício dessas competências tradicionalmente envolvia, né? Porque o artigo 24, sobretudo, ele trata de normas gerais a cargo da União e tal. E aqui o que se entendeu foi que cada ente vai definir em função da sua localidade, e decisões posteriores, monocráticas ainda, vão reforçar essa ideia de que, na verdade, cada localidade tem melhores condições de saber qual é a sua necessidade e, portanto, a norma local deve ser privilegiada e não a norma nacional. E aí a gente começou, então, a ver o reconhecimento das competências locais para o enfrentamento da pandemia, para praticar aquelas condutas na medida da sua necessidade, exigindo-se, porém, fundamentação com justificativa ou respaldo técnico. E aí eu quero mencionar só duas decisões monocráticas, só para vocês entenderem em reclamações como que isso está sendo interpretado pelos próprios ministros do Supremo. Um caso foi da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, uma reclamação. Qual era a situação? Né? Uma decisão do Amazonas, da Justiça Federal do Amazonas, que entendeu o seguinte, que a lei federal e a medida provisória eram inconstitucionais porque violavam a competência local, e ele fez essa declaração incidental de inconstitucionalidade para declarar que um decreto estadual era válido. O que o decreto estadual dizia? Ele suspendia, na ocasião, algumas semanas atrás, o transporte fluvial no estado, respeitando os serviços essenciais da União. E então o juiz federal lá do Amazonas disse: a lei federal é inconstitucional porque viola a competência do estado, o decreto estadual é válido porque não teve nenhuma manifestação da Anvisa ou da NTT, que são as agências federais, sobre o assunto, e diante da inércia a autoridade estadual tem competência e praticou um ato validamente, com fundamentação científica, orientação, enfim, da OMS, tal, de impedir a circulação e não impacta os serviços essenciais. Reclamação para o Supremo. Reclamação por quê?
porque se alegou que a decisão local estava violando a autoridade da competência do Supremo, da decisão do Supremo na ADIM 6341, que tinha dito que a lei federal era constitucional e não inconstitucional. Chegou para o ministro Luiz Roberto Barroso. O que o ministro entendeu? De fato, a decisão viola a autoridade a decisão local, viola a autoridade do acórdão do Supremo, que disse que a lei 13.979 e a MP são constitucionais. Porém, do ponto de vista prático, diz o ministro, o resultado da decisão deve ser mantido, porque embora a decisão local lá diga que a lei é inconstitucional, e o Supremo tinha dito que era constitucional, o Supremo disse que era constitucional porque respeitava as competências concorrentes. E o que a decisão local fez foi exatamente preservar as competências concorrentes, que foram regularmente exercitadas. No caso, na medida em que os órgãos federais não se pronunciaram sobre o assunto, a decisão ou o decreto estadual foi fundamentado com evidência técnico-científica. Logo, concluiu o ministro, houve sim violação da autoridade da decisão do Supremo, porém, mantém a decisão reclamada porque ela, do ponto de vista prático, realiza o que o Supremo definiu. Portanto, a interpretação que o ministro deu à decisão do próprio Supremo, na ADIM 6341, foi de que a entidade local, né, o ente local, no caso o Estado, tinha competência, tinha fundamento, preservou os serviços essenciais da União, portanto, estava tranquilo. Outra reclamação, agora da relatoria do ministro Edson Fachin, oriunda de Londrina, nesse caso. O que aconteceu no caso de Londrina? O município tinha editado um decreto determinando o fechamento do comércio e tal. Passado algum tempo, ele editou um novo decreto permitindo a abertura de alguns setores da economia. Contra esse novo decreto foi ajuizada uma ação civil pública, alegando que o município não teria competência para editar esse novo decreto, que apenas a União poderia abrir, digamos assim, né? Suspender a quarentena e tal. O Tribunal de Justiça local, no Paraná, acolheu esse argumento de que o município não teria competência. Reclamação para o Supremo. Por quê? Porque o Supremo tinha dito que os municípios têm sim competência e, portanto, a decisão do Tribunal de Justiça estaria violando a decisão do Supremo. O ministro Fachin entendeu. Tem razão, há sim violação da decisão do Supremo, porque o Supremo não diz que só a União pode, ao contrário, o Supremo diz que os entes locais têm competência concorrente para praticar esses atos. Portanto, a decisão do TJ do Paraná violou sim a autoridade do acórdão do Supremo. Porém, disse o ministro Fachin, eu não tenho como avaliar se há fundamentação, quer dizer, se o segundo decreto de Londrina, né, tem uma justificativa que o acompanha, e se essa justificativa tem elementos técnicos científicos que a embasem. Portanto, eu não tenho como fazer essa avaliação. E não tenho como, nesse momento, invalidar a decisão do Tribunal de Justiça para fazer valer esse segundo decreto que mandava abrir as atividades econômicas, porque isso seria, enfim, uma precipitação do ponto de vista de saúde pública. Então, o que o ministro Fachin disse? Volta a violação da decisão do Supremo, volta o caso para o Tribunal de Justiça local, no Paraná, para que o Tribunal de Justiça produza uma outra decisão, agora, quer dizer, desconsiderando o argumento que ele tinha acolhido de que o município não teria competência, o município tem competência. O que o Tribunal de Justiça tem que examinar é como ele exerceu essa competência. Se houve fundamento, justificativa e se essa justificativa tem respaldo técnico-científico. Portanto, de novo, há esses elementos, né? Competência concorrente respeitada, o comum, necessidade de justificativa e uma justificativa com um determinado conteúdo, com recurso, com respaldo de elementos técnicos científicos. Portanto, e quando a gente, então, como que a gente está funcionando nesse momento da federação, né? A gente distribuiu as competências realmente para estados e municípios e se agregou, o Supremo agregou a essa questão das competências essas exigências sobre as quais a gente vai falar daqui a pouquinho. A questão da justificativa e a questão do fundamento técnico-científico. Antes da gente passar para a questão da justificativa, eu quero fazer 3 observações sobre isso. Quer dizer,
sobre isso que eu descrevi, né? A primeira envolve o seguinte: de um lado, o fato de se reconhecer a competência concorrente e comum para estados e municípios, ele multiplica a quantidade de autoridades que estão praticando atos de enfrentamento da pandemia, atos esses que são potencialmente que atingem, né, direitos. Então, a gente está falando de restrição à liberdade de ir e vir, de restrição à liberdade, enfim, comercial, de restrição enfim, uma série de liberdades, uma série de manifestações que estão sendo adotadas para realizar, para promover saúde. Portanto, no momento que se reconhece a competência concorrente e comum dos entes locais, eu multiplico, de certo modo, essa quantidade de pessoas, de autoridades competentes para praticar atos que potencialmente afetam direitos fundamentais. Portanto, esse é um ponto. Por outro lado, no mesmo momento que eu multiplico a quantidade de autoridades que podem fazer isso, eu permito um maior controle, quer dizer, eu impeço uma grande concentração de poder em uma autoridade só, em um número limitado de autoridades. E esse é um ponto muito importante, que às vezes há uma grande crítica, com razão, à descoordenação e, enfim, às vezes até uma certa infantilidade das autoridades numa atuação conjunta mais harmônica e mais eficiente. E isso é criticável realmente. Por outro lado, no entanto, a gente não pode esquecer que federação é uma técnica de controle de poder, de separação e controle de poder, exatamente para evitar a concentração e o uso potencialmente abusivo do poder de quem tem muito poder. Então, assim, a primeira observação que eu quero fazer sobre isso, ela tem a ver com a relação disso com o controle de poder político e com direitos fundamentais. Então, de um lado, a gente tem mais autoridades, ok, potencialmente podendo praticar atos que restringem direitos. Por outro lado, no entanto, e eu considero isso uma coisa importante, você tem maior controle de poder, porque não é uma autoridade apenas que pode fazer isso, determinar coisas. Eu tenho várias autoridades, eu tenho um debate entre essas autoridades, eu tenho uma enfim, troca de razões que pode ser às vezes grosseira e colocada da pior forma, mas existe esse debate e isso, de certo modo, protege os direitos, porque você impede o abuso, você impede o arbítrio, você divide e nessa medida você controla poder e limitando o exercício potencialmente abusivo do poder, a concentração excessiva de poder, isso tem um potencial institucional de proteger direitos. Essa, portanto, era a primeira observação que eu queria fazer. A segunda observação que eu queria fazer sobre essa dinâmica envolve a questão da dimensão local deste fenômeno, né? E esse é um ponto importante da federação, porque, vejam, uma das lógicas da federação é a que eu acabei de mencionar, de controle, de poder, né? Se dividir para controlar e evitar a concentração. Mas uma segunda dinâmica da lógica federativa é você ter autoridade com competência para atender às necessidades locais, que não são as mesmas no país todo. E aí, nesse caso, nessa pandemia, nesse contexto que a gente está vivendo, isso se torna muito claro, porque a realidade da contaminação, do contágio, varia de lugar para lugar. Quer dizer, a realidade do Rio de Janeiro é diferente da realidade de Porto Alegre, é diferente da realidade de Manaus, é diferente de uma cidade do interior do Piauí, por exemplo. Então, a realidade do fenômeno que está sendo enfrentado, da pandemia, ela varia, ela não é uniforme, primeira coisa. Segunda coisa, a realidade da infraestrutura de saúde também, que é um outro elemento importante nesse debate todo. Quer dizer, cada cidade ou cada região metropolitana tem uma realidade diferente. Quer dizer, há determinados municípios que não têm infraestrutura nenhuma de saúde, que tem apenas, enfim, carros, eu esqueci agora o nome, ambulância para levar para a capital. A realidade desses municípios é muito diferente do que a realidade de uma capital que tem uma infraestrutura de hospitais e tal maior. Então, o ponto é,
a gente, às vezes, numa cultura assim, e aí esse já é o meu terceiro ponto, né? A gente tem uma certa necessidade ou apego de padrões uniformes no país todo, mas a lógica da federação é exatamente que, em alguns assuntos, não faz sentido ter padrões uniformes, porque as realidades são diferentes. Então, a primeira observação é a questão do controle do poder político. A segunda observação em muitos assuntos, e nesse em particular, existe uma dimensão local. É claro que existem dimensões regionais importantes, assuntos que têm que ser tratados regionalmente ou mesmo nacionalmente, não há dúvida. Mas existe uma dimensão local desse assunto. E a terceira coisa é aí a repercussão jurídica disso, que é a necessidade que a gente, e aí vocês, como estudantes também, os operadores do direito, talvez tenham que desenvolver, nós todos temos que desenvolver mais, que é lidar com um sistema normativo que tem múltiplas fontes. Portanto, e aí a gente não sabe, se o Supremo Tribunal Federal vier adotar esse entendimento mais deferente às competências dos entes locais, como uma regra geral, e não apenas para o contexto da pandemia, a gente não sabe se isso vai acontecer. Mas se isso acontecer, nós, operadores de direito, vocês, estudantes, todo mundo, a gente vai ter que se acostumar e lidar de uma forma mais intensa com fontes normativas diferentes. Quer dizer, nós, na faculdade hoje, pelo menos, enfim, na UERJ, onde eu dou aula, e imagino que na boa parte delas, a gente basicamente estuda normas nacionais ou federais, né? Basicamente, o curso se concentra apenas nisso. Talvez, se o Supremo consolidar essa orientação, enfim, a gente vai ter que abrir mais espaço para estudar normas estaduais e normas, eventualmente, municipais também, ou pelo menos aprofundar o estudo das competências para a gente, enfim, ser capaz de lidar com um fenômeno de maior diversidade nas fontes normativas. Esse, portanto, era o primeiro capítulo, que era maior mesmo, não se preocupem. Não falta muito para acabar, porque eu quero deixar um tempo para perguntas. Mas aí agora a gente tem um segundo capítulo. Bom, então, definido quem pode fazer o quê? União, Estado, DF, município e tal. Esses entes vão elaborar normas e vão praticar atos administrativos, né, de execução dessas normas, de intervenção na realidade com fundamento nessas normas e nas possibilidades que elas prevêem. Ok, eles têm competência para isso, mas o exercício dessa competência vai exigir alguns cuidados. E aí a primeira coisa e é muito interessante, o Supremo tem destacado muito isso, é a necessidade de que os atos tenham uma justificativa. E isso é muito caro para mim, porque a minha tese de titularidade na UERJ, quando do concurso de titularidade, lá, enfim, já tem alguns anos, foi sobre direito à justificativa. E qual é a lógica aqui, né? A gente está falando da intervenção do Estado para restringir direitos. A gente está falando de normas, de atos que são importantíssimos, mas independente do fim que eles pretendem promover e da importância desse fim, a gente não pode perder de vista que esses atos eles estão restringindo direitos fundamentais, liberdades, de uma forma bastante dramática. E, portanto, quer dizer, se o Estado vai praticar um ato que vai interferir, como a rigor todo ato estatal produz esse efeito, apenas nesse contexto da pandemia, essa intervenção é muito dramática. Na esfera das pessoas, na liberdade das pessoas, ele precisa apresentar as razões para isso, né? Ele precisa explicar por que ele pretende interferir, para atingir que finalidade e por quais razões ele considera que aquilo é adequado, necessário e proporcional em sentido estrito para produzir aquele resultado. E aí a gente chega no tema da proporcionalidade. Vejam, a ideia de você exigir uma justificativa que acompanhe esse ato administrativo é uma exigência procedimental, mas que, de certo modo, força quem está tomando a decisão a fazer uma reflexão sobre a proporcionalidade.
independente de um controle judicial de proporcionalidade posterior, que sempre em tese pode ser feito, o ponto da justificativa é forçar quem está elaborando esse ato a parar e fazer essa reflexão, ainda que muito rapidamente. Quer dizer, por que esse ato está sendo praticado? Com fundamento no quê e para atingir que resultado? Quer dizer, essa reflexão precisa ser feita previamente e precisa ser apresentada, precisa ser explicitada publicamente, até para eventualmente ser objeto de crítica, se a crítica for pertinente, se a crítica tiver fundamento. Então, essa ideia, e é muito interessante porque em 2019, a gente teve, né, a legislação, a chamada Lei de Liberdade Econômica, que trouxe a ideia de uma análise de impacto regulatório, da obrigatoriedade de uma análise de impacto regulatório para as intervenções do Estado de uma forma geral. Isso ainda, enfim, todos fomos um pouco atropelados, né, pela pandemia, mas o certo é que essa ideia de que as intervenções do Estado têm que ser precedidas ou acompanhadas de uma justificativa, de uma análise de impacto. É claro que nesse momento a gente não tem condição de fazer uma análise de impacto detalhada, porque a questão é super urgente, mas ainda assim, quer dizer, algum tipo de reflexão foi feita para se tomar a decisão que está sendo tomada. E, portanto, esse ato deve ser acompanhado dessa justificativa, seja ela qual for o fundamento. E aí, percebam, no momento em que se torna obrigatório que a autoridade apresente a justificativa, isso já gera um efeito de, em inglês a gente chama isso de shaming effect, ou seja, você já impede, ou já pelo menos exige que a autoridade elabore um pouco a justificativa, porque ela não pode colocar uma justificativa absolutamente bizarra e sem pé nem cabeça. Ela precisa, pelo menos, né, tentar convencer o público de que existe uma razão subjacente àquilo. Portanto, a exigência de uma justificativa, ela, em si, independente do seu conteúdo, e a gente já vai falar sobre o conteúdo, ela tem um papel importante, né? Um papel de prestação de contas da autoridade à população, e esse é um fundamento constitucional importante, né? A relação da autoridade com os cidadãos não é uma relação de monarca sobre súditos, é uma relação de um agente delegado que está ali porque foi eleito ou porque foi escolhido por alguém eleito e está praticando atos por delegação da população. Portanto, assim como qualquer agente delegado tem que prestar contas a quem o nomeou, a quem o escolheu para exercer aquela função, também a autoridade tem que prestar contas à população. Quer dizer, existe uma visão muito pouco republicana, às vezes, em torno disso, de uma relação de um autoritarismo, e não apenas de autoridade. É claro que é preciso usar, eventualmente, autoridade, mas a relação, ela é uma relação entre cidadãos, entre Estado e cidadãos. E, portanto, o Estado tem o dever, sim, de explicar, de apresentar uma justificativa. Esse é um primeiro fundamento. E o segundo fundamento, existem vários, eu só vou falar desses dois, e a gente está tratando, afinal de contas, de direitos fundamentais. É certo que é para promover um direito também, mas essa é a rotina dos direitos fundamentais. Praticamente toda e qualquer medida de promoção de direitos restringe liberdade. No mínimo, gera custo, se gera custo, vai ter que ter tributo, e tributo restringe a propriedade. E, portanto, você precisa justificar, a autoridade precisa justificar por que a gente está tomando essas medidas. Então, esse é o meu segundo ponto que eu queria trazer e abordar com vocês. A ideia que tem sido discutida nesse contexto de pandemia mais pelo Supremo, que é a necessidade das intervenções. E aí, quem quer que vá praticar atos administrativos, União, Estados, DF, municípios, de praticarem tais atos no exercício das suas competências, muito bem, mas esses atos precisam ser justificados. E aí, terceiro ponto e final, que justificativa? Né? Que justificativa? Qual o conteúdo dessa justificativa? Existem muitas coisas que a gente poderia conversar aqui sobre o que a autoridade deve apresentar, quer dizer, que tipo de assunto, que tipo de elemento, que tipo de conteúdo a justificativa deve ter. Mas uma coisa que tem sido particularmente discutida nesse contexto do enfrentamento da pandemia é a necessidade de você apresentar justificativas que tenham respaldo técnico, científico.
já que o assunto, né, que vai se tratar é o enfrentamento de uma pandemia, uma questão de saúde pública, existe, né, um conhecimento especializado envolvido nisso, que é o que o Supremo está querendo dizer com conhecimento técnico-científico nas decisões que ele tem discutido isso, mencionado isso. E, só lembrando, talvez alguém tenha visto, na decisão recente do Supremo sobre a MP 966, que tratou da questão, que previa, né, a questão de erro grave e tal, para eventual responsabilização das autoridades que estão praticando atos nesse momento, esse tema foi especialmente discutido, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, relator, a ideia de tentar estabelecer parâmetros do que seria um erro, o que não seria, né? O que seria possível de responsabilização, e essa referência à necessidade de parâmetros técnicos científicos foi discutida e ela é importante. E aí aqui a gente precisa examinar algumas questões. Primeiro, é claro que nem toda a intervenção do Estado, generalizando o tema, né, ela está diretamente relacionada com uma questão técnico-científica, mas muitas delas estarão. Portanto, sempre que a intervenção tenha uma pretensão de enfrentar um problema em relação ao qual existe um conhecimento técnico-científico envolvido, esse conhecimento deve ser trazido na justificativa, evidentemente. Quer dizer, a intervenção do Estado, na verdade, qualquer intervenção, né? Mas a do Estado mais ainda, nunca é possível a gente ter certeza do que vai acontecer, né? Existe um exemplo antigo que ilustra isso, ele é um pouco tosco, mas ele é real. Então, na Idade Média, em várias cidades da Europa continental, sobretudo, você tinha infestações de rato, um problema de saúde pública, e que causa uma série de doenças, pestes, etc. E aí, algumas cidades tiveram uma ideia que parecia interessante, de enfrentamento do problema de saúde pública. Qual era a ideia? A ideia era pagar as pessoas para levarem os ratos mortos. Então, era uma ideia de incorporar, né, a população no combate ao problema, e aí cada um que levasse um rato morto recebia lá um dinheiro. O que aconteceu? Aconteceu que as pessoas começaram a criar ratos, ter pequenos criadouros de ratos em casa, de modo a ter uma renda, né, permanente, e, portanto, quando os ratos nasciam, cresciam, ficavam maiores e matavam, levavam lá na autoridade, recolhiam o dinheiro e continuavam aquela criação. Ou seja, a ideia até parecia boa, mas ela não produziu o resultado desejado, muito pelo contrário. Então, a intervenção do Estado na vida, né, na realidade, a gente não tem como ter 100% de certeza do resultado que ela vai ter, né? Mas o fato de que a gente não tem como ter 100% de certeza do resultado, não significa que a gente não deve tentar, pelo menos, aumentar as possibilidades de êxito da intervenção, né? Porque, afinal de contas, a gente está restringindo direitos, a gente está gastando dinheiro público, que é o dinheiro da sociedade, portanto, isso deve ser feito da melhor forma possível, da forma mais consciente possível. Ainda que não haja uma garantia absoluta de sucesso, é preciso que a autoridade tente, pelo menos, né, da melhor forma e com base no conhecimento, melhor conhecimento que ela tenha, incluído o conhecimento técnico-científico, que é aqui que o ponto se coloca, para aumentar a chance da intervenção ser bem sucedida. Portanto, esse é um ponto importante que, nesse contexto da pandemia, ele está, enfim, sendo discutido e importante. Por outro lado, no entanto, e eu vou encerrando com esse último comentário, para a gente abrir para as perguntas, por outro lado, a gente não pode idealizar essa ideia do conhecimento técnico-científico, né? A gente não pode imaginar, se a gente no direito sabe que não existe, muitas coisas não existem certezas absolutas, existem visões, existem opiniões, os alunos até brincam, né, que são sempre três, uma de um lado, outra do outro e uma no meio, e às vezes a gente tem uma fantasia de que as ciências chamadas duras têm muitas verdades, muitas coisas absolutas,
E isso não é verdade, isso absolutamente não corresponde à realidade. Existem também diferentes visões nos conhecimentos técnicos e científicos, diferentes premissas epistemológicas. A realidade da pesquisa envolve muita complexidade, então eu posso ter uma amostra de, né, pessoas aqui no Brasil ou em outros lugares do mundo, isso pode variar, são muitas variáveis, a realidade é muito complexa. Então, quando a gente pensa nessa ideia de incorporar fundamentos técnicos científicos, que é importante, mas a gente precisa ter a visão de que, a rigor, ainda mais nesse momento em que o conhecimento sobre a pandemia está em construção, o conhecimento técnico científico, cada um pode ter o seu cientista, o seu médico de plantão, enfim, que vai dizer o que a autoridade quer. Então, é importante a gente não ter uma visão assim, simplista desse elemento, do elemento técnico-científico. Ele é importante, ele tem que ser considerado, mas ele não pode ser idealizado como se houvesse assim um elemento isolado que iria ser, enfim, a verdade, ainda mais no contexto que a gente tem agora de construção. Quer dizer, a verdade é que os cientistas, os médicos estão coletando dados, coletando informações, tentando entender o que está acontecendo, e há muita incerteza. E isso é natural. Isso não torna isso não significa que a autoridade, então ninguém sabe nada, então eu vou fazer o que eu quero. Não é isso, obviamente, mas apenas para a gente não ter a fantasia de que existe, né, esse conhecimento técnico-científico absoluto em algum lugar, que ele pode ser acessado e que ele é único ou monolítico. Isso não é o caso. Às vezes o direito pode ter uma certa pretensão de prometer uma certeza que não existe. E a gente precisa ser capaz de lidar com isso. Espero que tenha sido útil para vocês. Foi um prazer estar aqui. E agora a gente tem um tempinho para as perguntas. Fernanda, a bola com você. Perfeito. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Então, eu vou começar a ler as perguntas mais votadas aqui. A primeira pergunta é do William Kolbe. Ele pergunta: o artigo 3º, parágrafo 7º, inciso 2º, da Lei 13.979 de 2019, não poderia ser considerado inconstitucional por limitar as atribuições dos gestores locais condicionados à autorização? Fala de novo, por favor, o inciso, o artigo 3º. Parágrafo 7º, inciso 2º. Então, foi isso que eita, que eu abri aqui a lei, agora não estou vendo vocês. O Supremo entendeu que se houver, quer dizer, o que o Supremo entendeu? Esse era um dos dispositivos que foram questionados, tá? O Supremo deu uma certa interpretação conforme a isso aqui, para dizer que com fundamentação técnica, os entes locais poderiam tomar essas providências, sim, tá? Inclusive, decisões posteriores do Supremo têm considerado isso, que mesmo, inclusive na questão da omissão do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde faz previsões gerais e não necessariamente locais para aquela região. Então, esse desde que autorizados foi dada uma interpretação conforme ao Supremo, exatamente na linha da pergunta do William. Isso, o que você colocou para mim. Obrigada, mas eu abri. Beleza. Muito obrigada, doutora. Então, a segunda pergunta é do Henrique Corrani. Ele pergunta: quais são os principais fatores que colaboram para a difusão da inconstitucionalidade progressiva? Então, a inconstitucionalidade progressiva, pelo menos por enquanto, ainda não está, até porque tudo é tão recente, ela não está sendo discutida nesse momento, né? Nesse contexto da pandemia. Mas, tentando responder objetivamente a sua pergunta, primeiro, o que é inconstitucionalidade progressiva? Em geral, a doutrina e o Supremo usam essa expressão para identificar uma situação em que uma norma ou eventualmente uma prática, ela ainda é constitucional, mas ela vai, com a passagem do tempo, vai se tornar inconstitucional.
e, portanto, por isso é que é essa expressão de uma inconstitucionalidade ou uma inconstitucionalização progressiva. Qual é o elemento central, qual é o fator central para essa identificação desse fenômeno, pelo menos na medida em que no entendimento que o Supremo tem? Em geral, esse fenômeno está relacionado com os fatos, tá? E eu vou dar rapidamente 2 exemplos em que o Supremo usou esse conceito. Primeiro foi em relação à Defensoria Pública. Com a Constituição de 88, passou a competência, a atribuição da Defensoria Pública, uma competência que antes da Constituição era do Ministério Público, que era de ajuizar ações de indenização em nome das vítimas de crimes. Isso passou para a Defensoria Pública. Muito bem. Só que em muitos lugares do país, a organização da Defensoria Pública demorou muitos anos para acontecer, né? E começaram a chegar no Supremo recursos postulando a nulidade, né, a incompetência da atribuição do Ministério Público, que continuou, mesmo depois de 88, ajuizando ações desse tipo, embora já não tivesse atribuição. E o Supremo tinha que decidir, então, o MP não tem atribuição, portanto, não poderia ter ajuizado essa ação, ou alguma outra solução. E o Supremo escolheu dar uma outra solução. Qual foi a outra solução que ele escolheu fazer? Ele disse, olha, de fato, a partir de 5 de outubro de 88, a Defensoria que tem competência para isso. Porém, e aí é o elemento de fato, portanto, o fator aí a ser considerado, em geral, são os fatos. Como a Defensoria Pública ainda não foi organizada em muitos lugares, etc., etc., existe um processo de inconstitucionalização progressiva dessa atuação do MP, que, portanto, por enquanto, eu estou considerando válida. Mas vai chegar um momento que esse momento não chegou ainda, até onde eu sei, pelo menos. Isso vai ser considerado inconstitucional. Portanto, respondendo a sua pergunta, e o tempo passou, eu vou só dar esse exemplo, o elemento central desse fenômeno da inconstitucionalização progressiva são os fatos, é a forma como os fatos evoluem ou não evoluem com a passagem do tempo. A mesma coisa aconteceu no fundo de distribuição para os estados, em que você não teve uma atualização mais de 20 anos da população que a Constituição exige. O Supremo também tinha decidido pela inconstitucionalização progressiva e, num determinado momento, disse que era inconstitucional. Então, o elemento central são os fatos. Beleza, muito obrigada, doutora. Dá tempo de fazer mais uma? Ou... Tá sim. Beleza, vou fazer então mais uma última aqui. Ela é anônima e pergunta: doutora, os conceitos interesse local e regional não estão sendo utilizados como justificativa para abusos administrativos? Como devemos lhes interpretar e limitar? Ok. Vamos lá. A questão de abusos, eu não sei. A gente teria que examinar qual é o ato que a gente está avaliando e considerando abusivo, né? Não tem como responder isso em tese. Mas, quer dizer, qual é a ideia do interesse local e do interesse regional? Esses não são conceitos realmente muito fáceis. Por quê? Porque, sobretudo, o interesse local, né? Porque, a rigor, tudo é interesse local. Sim. Se a gente pensar, e é claro que essa solução não resolve, mas é só para vocês perceberem um pouco a dificuldade do conceito, porque tudo, em última análise, afeta o município, porque as pessoas vivem nos municípios, né? Não existe um território da União, todo mundo vive num município, portanto, todo assunto, em alguma medida, tem uma dimensão local. Como é que a gente lida com esses conceitos, né? A doutrina e a jurisprudência suprema, eles tentam, embora a Constituição, no artigo 30, não use mais esse advérbio, a ideia do interesse local é aquele interesse que diz respeito apenas àquele município. Ou seja, e aí, deixa eu dar um exemplo que talvez ilustre, né? Uma questão que chegou no Supremo, tem anos já, sobre horário de banco, horário de funcionamento bancário. E aí, um determinado município tinha fixado lá uma norma local para colocar o horário de banco diferente. E aí o Supremo, sob fundamentos de interesse local. E aí o Supremo disse, olha, não. Por quê? Porque o sistema bancário é nacional. E você
funciona nacionalmente, portanto, o funcionamento dos bancos tem que ser o mesmo no país todo por causa da integração, compensação de cheques, operações e tal. Então, o Supremo entendeu. Esse interesse não é puramente local, não se esgota no município, ele tem repercussões para além do município. Logo, o município não tem competência, não tem interesse local. Um outro caso, um outro município também editou normas agora de comércio, não relacionadas com um banco, nada disso, porque é um balneário, então ele colocou assim, para começar mais tarde, terminar mais tarde. A questão foi questionada e o Supremo disse, não, nesse caso é interesse local, porque assim, o comércio em geral interessa apenas o município, não outros lugares. Os bancos estão fora, portanto, o município tem uma característica local, tem uma particularidade local, e isso justifica. Então, a ideia do local tem essa dimensão que é algo que diz respeito especificamente a alguma coisa que se esgota, digamos assim, na realidade municipal. Ao passo que se você transborda, então, por exemplo, um tema que é super discutido em relação a isso é saneamento, porque, em geral, as bacias hidrográficas não são só dentro de um município, elas pegam, quer dizer, os rios, as águas, né, os corpos de águas não respeitam o território municipal. Eles se espalham em relação a vários municípios. Então, um município não pode tomar uma decisão isolada, porque isso vai repercutir sobre outros. E aí eu tenho um interesse regional. Então, assim, não é singela, né, essa distinção, mas o que se tenta fazer é tentar usar esse critério de se aquilo afeta apenas o município, ou diz respeito a uma particularidade do município, ou se os efeitos dessa decisão vão transbordar para além do município. Perfeito. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Chegamos ao nosso horário. Agradeço muito a disponibilidade para estar conosco aqui nessa palestra, por responder as perguntas dos alunos. Agradeço mesmo e agradeço a participação também de todos os alunos e alunas aqui conosco. Isadora, também muito obrigada por ajudar na organização. Então, uma boa tarde a todos. Agradeço novamente a doutora Ana Paula por estar conosco. Muito obrigada, parabéns a vocês do Centro Acadêmico, Sobral Pinto, os alunos, enfim, foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Vou encerrar a reunião aqui e até mais tarde. Tchau.